Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Com esta palavra do Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, palavras de Jesus, nós queremos dar as boas-vindas a você a mais uma reunião neste dia, a nossa segunda reunião de hoje. Agradecemos a você que já se inscreveu. Você que não se inscreveu, inscreva-se agora, compartilhe, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. O nosso tema, nosso texto bíblico da Casa de Paz deste momento, desta reunião, está no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 15. Então abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico aí no seu telefone. A minha Bíblia já está aberta, Tiago 4, começando no 13. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes desta reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Filhos de Paz participam dos planos do Deus de paz. Deus nos convida para participarmos dos planos dele, que ele mesmo elabora sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Por isso que Tiago diz aí no último verso lido, verso 15, que nós, todas as questões relacionadas ao futuro, devemos dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso. Há muitas pessoas que já têm esse costume de falar assim: se Deus quiser, eu irei, ou eu farei isso se Deus quiser, se Deus permitir. Isso é bíblico, está aqui em Tiago capítulo 4, verso 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É assim que devemos dizer, de acordo com São Tiago, o apóstolo Tiago. 4 verbos no futuro aparecem somente no verso 13. O verbo iremos, o verbo passaremos, o verbo faremos e o verbo ganharemos. Os 4 verbos no mesmo tempo verbal. Então está no verso 13. Diz aí o texto: hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então tudo relacionado ao futuro. Tudo relacionado ao dia a dia, à vida, ao planejamento do dia, ao trabalho, ao lazer ou a alguma atividade, algum planejamento do dia a dia, um ano em algum lugar para ganhar mais dinheiro. Tem a ver aí com a questão financeira, a questão trabalhista, do trabalho. Então é muito importante que nós entendamos esta palavra que está sendo dita nesta reunião. Então esses 4 verbos, eles aparecem no futuro. O sentido deles está relacionado ao futuro. E futuro do presente indica ações que virão a acontecer no momento posterior ao momento do presente. Nós não podemos garantir nada no tempo futuro conforme esses verbos estão aí citando. Nenhum de nós pode garantir nada para o futuro. Somente Deus pode garantir o que está no projeto dele para nossas vidas, para nossa casa no futuro. Por isso que nós devemos ser humildes e dizer sempre: se Deus quiser, faremos. Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, ganharemos. Se Deus quiser, viajaremos. Então todos os verbos aqui desse texto nós podemos colocar antes e devemos colocar antes: se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã iremos àquela ou esta cidade. Se Deus quiser, passaremos ali um ano. Faremos negócios. Se Deus quiser, ganharemos dinheiro.
Então, tudo colocar na frente ou antes, se Deus quiser. Porque somente Deus pode garantir esse tempo para todos nós. As verdades que aprendemos nesse texto são as seguintes. Primeiro, Deus jamais é pego de surpresa. Tudo acontece de acordo com os seus planos. E Ele quer que nós façamos parte dos planos dele, ou dos planos que Ele elabora para nós. Um exemplo disso é o próprio Moisés. Na Bíblia nós temos o exemplo de Moisés. Deus o chamou no livro de Êxodo, capítulo 4, versos 10 a 12. E Deus diz: Moisés, eu tenho um plano para você, eu tenho algo planejado para você para o futuro. E aí Deus contou tudo para Moisés, e Moisés disse: Senhor, não é para mim não. Eu nunca tive facilidade para falar. E nesse plano que o Senhor colocou aí, que o Senhor fez, eu vou ter que falar e eu não tenho facilidade de falar. Então o Senhor errou. E aí Deus respondeu para Moisés. Claro que Moisés não falou que Deus errou, mas ele disse: eu não tenho facilidade para falar. Está em Êxodo capítulo 4, verso 10. Como se quisesse dizer, né? O Senhor errou, então não é para mim, não é comigo, porque a pessoa que vai cumprir esse plano precisa falar bem. E eu não sei falar. Não sei falar bem. Nunca tive facilidade em falar. E aí Deus responde para Moisés: Moisés, quem deu boca ao homem? E Deus mesmo responde: eu, o Senhor. E eu estarei com você, Moisés. E aí Moisés ficou quieto. Não teve como contra-argumentar com Deus. Porque o plano de Deus para nós, ele é perfeito. Deus não erra. Deus jamais é pego de surpresa. Deus não se engana naquilo que ele planeja para nós. E ele diz assim: vá, meu filho, vá, minha filha, faça isso. E você pode inventar ou criar ou pensar em várias desculpas, mas Deus sabe o que está fazendo. Um outro servo que também questionou com Deus foi Gideão. A história dele está em Juízes capítulo 6, verso 15. Quando Deus o chamou para uma missão especial também, na família dele, no meio do povo dele, na cidade, no país, ele respondeu para Deus: Deus, também não é para mim, porque a minha família é a menos importante. Esse assunto, esse plano depende de uma família importante. Depende de ser alguém que tenha uma certa projeção na sociedade, uma certa importância na sociedade. E a minha família é a menos importante. E eu sou o menor da minha família. Isso está em Juízes capítulo 6, verso 15. Pode ver aí na sua Bíblia. Então, também não é para mim, Senhor, escolhe outro. E aí Deus responde para Gideão: eu serei contigo, Gideão. Eu não errei, não. Eu não estou escolhendo a pessoa errada, não. Eu quero exatamente você, da sua família, é exatamente você que eu vou usar. Não, eu não escolhi a família errada. Eu não escolhi a pessoa errada. E aí Gideão não teve também como contra-argumentar com Deus. Deus jamais é pego de surpresa. E nós poderíamos citar muitos outros exemplos de servos que tentaram justificar com Deus. Jeremias, por exemplo, capítulo 1, verso 6. Deus chama Jeremias para um trabalho especial, um projeto especial de Deus para a vida dele. Deus conta para Jeremias e Jeremias diz: Senhor, não sei falar. Aí foi ainda mais fundo, ou mais longe do que Moisés, né? Não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Pode ver aí, a Nova Versão Internacional diz isso, Jeremias capítulo 1, verso 6. E aí Deus responde para Jeremias: Jeremias, eu não errei em te escolher. Realmente no planejamento você vai precisar falar. Você realmente é muito jovem, mas eu estarei com você para protegê-lo. Não tenha medo, Jeremias. Jeremias estava com medo, por isso Deus o encorajou. A segunda lição que aprendemos desse texto é que Tiago diz que nós não devemos dizer iremos, passaremos, ganharemos, sem colocar Deus à frente. Nosso tempo aqui é muito curto. É a segunda lição que aprendemos, é a segunda verdade. E nós precisamos investi-lo em Deus. Somente Deus tem o controle do tempo.
Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Antigamente, a própria Bíblia diz que a duração da nossa vida era 70, 80 anos. Hoje, algumas pessoas estão com os dias contados. Tenho agora mesmo, hoje mesmo, soube de um amigo nosso, aqui da nossa família, que está entubado e os médicos já desenganaram, Covid-19. Então, estamos orando por ele, claro. Muitas pessoas Deus tem curado, tem operado maravilhas, mas o número de mortos é alarmante, é assustador. Então, a Covid ela tem dado esse prazo menor para o nosso tempo de vida aqui neste mundo. Ninguém está livre. Nosso tempo aqui é curto e nós precisamos investi-lo em Deus. Se você tivesse 10 dias de vida, em que você investiria esses 10 dias de vida? É o tempo da Covid. Quando ela começa, se instaura no corpo e, infelizmente, são 10 dias, dependendo, naturalmente, do caso, e é o que tem acontecido, e com muita tristeza nós temos acompanhado conhecidos, amigos que têm perdido a vida nesse tempo de forma tão rápida. Devemos investir nosso tempo em Deus. Devemos investir nosso tempo naquilo que é de Deus, no plano de Deus. E qual é o melhor plano de Deus? Alcançar nossos queridos, nosso próximo para Cristo. Essa resposta é de um dos maiores evangelistas do mundo, que já está na eternidade, pastor Billy Graham. Muitas reflexões deste ano nós temos trazido algumas ilustrações, alguns testemunhos do nosso querido pastor, saudoso pastor Billy Graham. O nosso tempo aqui é curto. Mesmo que vivamos 70 anos, ainda é pouco tempo. Em que vamos investir esse tempo? Pastor Billy Graham responde: investamos esse tempo em alcançar o nosso próximo para Cristo. Nós temos o próprio exemplo de Estevão. Estevão foi eleito diácono de uma igreja, da igreja primitiva, e é claro que ele desempenhou as suas funções, cumpriu a sua tarefa diaconal, mas ele aparece, ele desponta no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos como um evangelista, pregando o evangelho, sendo apedrejado por causa do evangelho, se torna um mártir por causa do evangelho, e as testemunhas colocam as vestes dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que é impactado com o testemunho de Estevão, porque Estevão, a sua última palavra diz: Senhor, perdoa os pecados desses que estão me apedrejando. Somente um servo fiel, uma testemunha fiel pode dizer esta última palavra, perdoando os seus assassinos. E com certeza o eco dessa palavra de Estevão ficou na cabeça de Saulo, e porque pouco tempo depois, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus o encontra e fala com Saulo, e Saulo conhece Jesus, se encontra com Jesus, reconhece Jesus, o Jesus de Estevão, que ele estava lá ordenando o assassinato, o apedrejamento, e ele se converte a esse Cristo Jesus. É o exemplo. E agora ele deixa tudo para investir o tempo. Estevão teve pouco tempo, mas aproveitou o tempo e testemunhou até a sua última hora, o seu último segundo. Apesar de ter sido rápido o tempo, o ministério de Estevão foi bem curto. Paulo, depois Saulo se converte, se torna Paulo, um ministério mais longo, mas também muito abençoado, investido todo naquilo que é eterno. Nosso tempo aqui é curto, mas o pouco tempo, o curto tempo que nós tivermos aqui, pastor Billy Graham dá para nós o exemplo, o testemunho, baseado na Bíblia, logicamente, que nós devemos investir esse pouco tempo naquilo que é eterno. E o que é eterno é alcançar o nosso próximo para Cristo Jesus. Terceira
E a última verdade que nós queremos anotar desse texto é que você precisa decidir se quer escolher, se quer participar dos planos de Deus. Deus não vai obrigar você a ser obrigado a cumprir aquilo que Ele quer para a sua vida. Deus não obriga você a cumprir o que Ele quer. Claro que Ele tem tudo planejado. E Ele convida você para participar, para ser co-participante do plano dEle para a sua própria vida. E a minha vida. E eu tenho que decidir, já decidi, Senhor, eu quero que a minha vida seja de acordo com o seu projeto, com o seu planejamento, com o seu propósito. Essa é a decisão que nós precisamos tomar, eu, você, todo mundo precisa tomar. Você precisa decidir e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero participar do seu plano, daquilo que o Senhor planejou para a minha vida, e através da minha vida para outras vidas. O exemplo que eu quero deixar é de Isaías, no capítulo 6, verso 8, ainda jovem, Isaías ouve a voz do Senhor, tem um encontro, uma experiência com Deus, e ouve o Senhor dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Esta verdade, essa decisão você precisa tomar. Isaías tomou, ele puxou a fila. Eu tomei, uma vez ouvindo a mensagem sobre Isaías, eu estava com 16 anos de idade, quando o pastor da minha igreja pregou, falou sobre o chamado de Isaías, e eu não consegui resistir, e fui à frente dizendo, eis-me aqui. E o Senhor está aqui, o Senhor andou comigo nesses anos, nessas décadas. Não me arrependo de ter tomado esta decisão, de ter dito para o Senhor naquele dia e para todos que estavam ali, eis-me aqui. Eu quero participar do seu plano, do seu projeto. E quero que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor tem planejado. Então, sempre colocando o Senhor à frente. É muito importante. O exemplo de Isaías é o maior exemplo que nós temos de alguém que decide investir a vida dele naquilo que é eterno. E ele se tornou um profeta que é considerado um dos maiores profetas que profetizou durante um bom tempo, um tempo considerado grande, por isso que é chamado profeta maior, e um texto riquíssimo da palavra de Deus para nós, que é um livro que traz o nome do profeta Isaías. Concluindo, era uma vez um rei que gostava muito de caçar. E dentre os seus amigos que andavam com ele na caçada, era um dos chefes junto com o rei, porque era muito experiente nas caças, havia um amigo que era caçador e era um servo de Deus, era um homem muito piedoso, temente a Deus, ao contrário do rei, que não tinha nenhuma simpatia pelas questões da fé. E sempre que o rei conseguia alguma caça ou alguma coisa acontecia na vida naquela viagem, naquela caçada, o companheiro do rei, que era cristão, dizia, tudo que Deus faz é bom. Ou, numa tradução mais popular, mais nossa, diz, graças a Deus por isso que o Senhor fez. E o rei, quando a situação era boa, ele até gostava. Mas um dia, o rei estava preparando a sua espingarda de cartucho, naquela época, a espingarda disparou, o cartucho disparou e o dedo polegar do rei, o dedo direito, da mão direita, foi completamente destruído. O rei ficou, amarraram e tudo, trouxeram o rei para a cidade, gritando, e quando o rei acalmou um pouquinho, chegou aquele companheiro dele de caçada e falou, sabe o quê? Graças a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Quando o rei ouviu isso, o rei ficou furioso e mandou prender num calabouço aquele companheiro de caçada, e ele então ficou preso lá durante bastante tempo. O rei naturalmente melhorou, sarou aquele dedo, perdeu o dedo naturalmente, não teve como recuperar,
E o rei gostava de caçar, voltou para caçar, esqueceu aquele amigo lá no calabouço, não lembrou mais dele. Quando lembrava, ficava com muita raiva, porque deu graças a Deus, porque o dedo dele foi destruído. Mas numa outra caçada, numa outra viagem, o rei foi preso por uma tribo de canibais. Naquela época tinha os canibais, que você já sabe o que eles fazem quando conseguem humanos, né? Prenderam o rei. Mas aí chegou o sacerdote dos canibais e começou a examinar o rei, começou a examinar a cabeça, a orelha, nariz, boca, braços. Quando chegou na mão, que viu que faltava o dedo direito, o polegar direito, o sacerdote começou a apontar para todo mundo e disse: olha, esse aqui não serve, na língua deles dá. E ordenou que soltassem o rei. E o rei foi solto, voltou para casa, e aí ele lembrou-se do seu companheiro caçador, que estava preso há muitos anos, e ele então voltou, mandou soltar o seu companheiro de caçada, e aí o companheiro chegou, sabe qual é a primeira palavra que falou com ele? Tudo que Deus faz é bom. Graças a Deus por tudo que o Senhor fez. E o rei, naquele momento, reconheceu que realmente a perder o dedo tinha sido a salvação para a vida dele naquela tribo de canibais. Mas o rei ficou intrigado com uma coisa na vida daquele cristão que tinha sido preso. Ele diz: meu amigo, eu ainda não consegui entender uma questão. Se tudo que Deus faz é bom, por que ele permitiu que eu mandasse ele prender? Por que permitiu que você injustamente ficasse 2 anos? Foram 2 anos, a história conta, atrás das grades. E aí o cristão, humildemente, meu rei, respondeu: meu rei, tudo que Deus faz é muito bom. Porque se eu não estivesse aqui preso, eu estaria agora na barriga dos canibais. Porque eu teria ido caçar com o Senhor. E eu não tenho nenhum defeito no meu corpo. Então eu estaria morto. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Daqui a pouco vamos orar, mas antes convide as pessoas que estão aí na sua casa, pare um pouco, se estiver dirigindo, pare o seu carro, vamos fazer juntos a oração e mande também o link desta reunião para alguém, diz: tem uma oração aí nesse texto, tem uma palavra importante para nós falarmos daqui para frente, tudo que nós precisarmos dizer sobre o futuro, colocar Deus na frente. Se Deus quiser, amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, faremos isso. Se Deus quiser, se Deus permitir. É o que diz Tiago no capítulo 4, verso de número 15. Nós vamos orar neste momento ao Deus Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, louvando a Ele, bendizendo ao Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome, porque os Seus planos de paz estão derramados, estão sendo realizados e abençoando as nossas vidas. O Seu plano está à nossa disposição, apenas para nós dizermos: sim, Senhor, queremos que os Seus planos se cumpram em nossas vidas, Seus planos de paz, Seus planos de bênçãos. Por isso nós podemos dizer sobre os planos do futuro: se o Senhor quiser. E assim nós andaremos daqui para frente. Queremos dizer sim ao apelo de São Tiago. Se o Senhor quiser, daqui para frente nós vamos usar essa oração. Vamos usar essa frase, se ainda não estamos usando.
Se o Senhor quiser, nós faremos essa agenda. Nós anotaremos o nosso nome para participar de algo no futuro. Se o Senhor quiser, nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que algumas questões para nós realmente são desafiadoras com relação ao futuro, mas o Senhor é à frente, o Senhor conosco, como o Senhor esteve com Moisés, Gideão, com Jeremias, com Estevão, Paulo. O Senhor está comigo, o Senhor está com meu irmão, minha irmã, para guiar, para proteger, para tirar o medo, para curar, para trazer saúde, para trazer paz, esperança, libertação e salvação para esta vida e para esta casa. Nós pedimos avivamento para a nossa igreja, conversões de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja e a tua igreja. Nós oramos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém, graças a Deus, amém. Que bom que você participou de mais uma reunião. Casa de Paz, obrigado pela sua participação. Inscreva-se, compartilhe o link, peça às pessoas para quem você vai compartilhar o link para que também se inscrevam. Vamos participar juntos desse projeto, desse trabalho. Ele não é nosso, ele é de Deus. Por isso ele está funcionando. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso diretor, criador desse canal, Rogério Sampaio. Deus abençoe, Rogério, sua vida, sua família. Ele também alimenta esse canal de 2 em 2 dias. Tem um vídeo novo. Clique no sininho aí para receber os novos vídeos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Abra seu coração, abra sua alma e receba mais uma bênção do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Deus abençoe e até a nossa próxima reunião, se Deus quiser.